Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Vamos dar início agora ao nosso culto de fortalecimento, de nós fortalecermos na fé, fortalecermos na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, levar os nossos corações, nossos pensamentos ao Senhor e orarmos a Ele de forma íntima, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, poderoso e altíssimo Pai, estamos na Tua casa e na Tua presença, ó Deus, mais uma vez, estando aqui para cultuar a Ti, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e poderoso nome. Senhor, que venha tocar em nossas vidas poderosamente, que faça uso de nós poderosamente, Senhor, para levar a Tua palavra, que o Teu ide se cumpra em nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas poderosamente, nos guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Agradecemos a Ti por estarmos na Tua casa, na Tua presença, mas também pedimos a Ti, Senhor, para que abençoe aqueles que ainda virão participar nesta noite, neste culto maravilhoso. Abençoe também, Senhor, aqueles que vieram pela manhã participar deste culto. Que os abençoe aonde estiverem poderosamente. Que desperte cada vez mais a vontade nele, Senhor. E desperte o seu espírito para estar na Tua casa, na Tua presença, em comunhão, em nome de Jesus. Pai eterno, abençoe o culto desta noite, bem como todos aqueles, Senhor, que têm um papel aqui a desempenhar para fazer este culto funcionar. Abençoe a vida de cada um poderosamente, em nome de Jesus. Abençoe também o nosso pastor Marcos, que se encontra neste momento no congresso. Que abençoe, Senhor, poderosamente, guardando a vida dele e livrando de todo mal. E abençoe também para que tenha um retorno abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é Tu, Senhor, e Te louvamos, Te bendizemos. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e o fim, ó Pai. Oh, meu Pai. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, princípio e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. O Senhor só Tu és. Aleluia. Glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és tudo. E não há outro como Tu, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu.
Senhor,
Seu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Não falha não, pois tu és o mesmo pra sempre.
Glória a Deus, Santo, Santo Senhor. Vou estar agora passando a nossa palavra. Ok. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ô Senhor, estamos na tua casa, na tua presença. Te louvamos e te bendizemos, Pai. Estamos aqui para te louvar, para te adorar, Pai. Vem nessa noite, a Deus, olha os nossos corações, Pai. As palmas. Abra as mãos no meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos no meu coração, abra os olhos no teu coração, eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e brilhando na luz da tua glória, derramando teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Canto e brilhando na luz da tua glória, derramando teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 quero te ver. Abra os olhos no teu coração, abra os olhos no teu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e brilhando na luz da tua glória, derramando teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e brilhando na luz da tua glória, derramando teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aleluia. Santo, 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 quero te ver. O Senhor é santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver, quero te ver. Quero te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, Senhor, amém? Passar de palmas a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus está agora passar a palavra para a nossa irmã Amanda. Receba as palavras de Deus com as palmas bem abertas, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. A paz seja convosco, amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 22, o versículo 14.
Mateus 22, versículo 14. Nós estamos na campanha, da nossa igreja, que é chamada Novo Tempo, Chamados e Escolhidos. E hoje a nossa mensagem vai ser sobre o chamado de Elias. Assim como Deus chamou Elias, eu creio que o Senhor Jesus também, Ele vai te chamar. Deus, Ele tem um chamado na sua vida. E eu digo até além. Deus, Ele não só te chama, mas como a própria palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas eu creio que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E lá em Mateus 22, versículo 14, diz assim: Jesus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Eu gostaria que você refletisse nesse versículo. A igreja pode se sentar nesse momento. Depois nós vamos estar lendo também mais outro versículo. Mas eu quero falar aqui, dar uma introdução, porque na nossa campanha, é Novo Tempo, Chamados e Escolhidos. Deus, Ele tem um chamado. Deus, Ele chamou Elias. Deus, Ele escolheu Elias para que ele pudesse estar cumprindo ali a obra do Senhor, uma ordenância de Deus. E quando nós falamos de chamados e escolhidos, qual que será essa diferença? Será que é a mesma coisa quando eu falo chamado? Eu sou chamado por Deus. E quando eu falo eu sou escolhido por Deus, será que é a mesma coisa? Tem alguma diferença entre ser chamado e ser escolhido por Deus? E eu quero brevemente na introdução falar um pouquinho dessa diferença. Quando nós falamos chamado, embora os termos tanto chamado como escolhido possam parecer semelhantes, até mesmo iguais, eles têm diferenças importantes. Enquanto ser chamado se refere a um convite, uma convocação para realizar uma tarefa específica. E é isso que Deus faz. Deus, Ele chama a todos. Quando Deus chama a todos, Deus, Ele faz um convite. Todos são convidados, todos são chamados para estar na presença do Senhor, para realizar a sua obra. Então, enquanto ser chamado se refere a um convite, uma convocação para realizar uma tarefa específica, ser escolhido implica em ser selecionado por Deus para cumprir um propósito, para cumprir algo de Deus para aquela vida. É porque Deus, Ele quer usar você. E Ele te escolheu para que você vá e faça a obra dEle. Por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados. Porque às vezes Deus, Ele te chama, Deus te escolhe para você fazer a obra. E às vezes você pode dizer: não, eu não quero. Porque Deus, Ele não obriga ninguém. Tudo de Deus é feito pela livre e espontânea vontade. Então, por isso que quando Deus, Ele te escolhe, é para você fazer a obra. Ele quer que você realize essa tarefa. Ele quer que você realize esse propósito no qual Ele tem colocado em tuas mãos. Então, essa é a diferença entre chamado e escolhido. Todos são chamados. Deus, Ele chama a todos para que possa vir para a sua casa. Deus chama a todos para realizar a obra. Mas Deus também, Ele escolhe. São poucos escolhidos. Por quê? Nós também podemos pensar assim. São poucos escolhidos porque são poucas pessoas que têm ali um compromisso, uma fidelidade com o Senhor. São poucas pessoas que têm se disposto a servir na casa do Senhor. São poucas pessoas que têm dito: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu quero dizer algo para a igreja, que você não seja somente chamado por Deus, mas que você seja escolhido, escolhida por Deus, para realizar a obra que Deus tem para fazer com a sua vida. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te usar. Às vezes nós ficamos relutantes, relutando em realizar aquilo que Deus tem falado para que nós possamos fazer.
Mas Deus, Ele te chama e Deus, Ele te escolhe para que você possa realizar, para que você vá e faça a obra de Deus. Não importa, às vezes você pode pensar, eu estou fraco. Eu quero te dizer que Deus, Ele te fortalece. Nós estamos aqui hoje no culto do fortalecimento. E assim como Elias, ele foi fortalecido, porque Elias foi chamado por Deus, Elias foi escolhido por Deus, e Elias teve um momento de fraqueza. Elias teve um momento em que ele se sentiu fraco, que ele entrou numa depressão, mas Deus tinha um chamado na vida de Elias. Deus tinha escolhido Elias para realizar a sua obra. E quando Elias estava fraco, o que Deus fez? Deus o fortaleceu com o pão e com a água do fortalecimento. Então eu quero te dizer, não importa se você está fraco, Deus, Ele te fortalece. É o Senhor que nos fortalece. Então não dê desculpa. Se Deus, Ele te escolheu para realizar a obra, se Deus, Ele te chamou, vá e faça a obra do Senhor. E agora eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 1 a 8, porque aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Nós vamos conhecer um pouco sobre Elias, sobre o seu chamado, né? Como Elias foi escolhido por Deus para realizar a sua obra. E nós vamos ver, né, como Elias, ele era ousado. Elias, ele tinha ousadia no falar, no pregar. E assim como Deus chamou, o escolheu, Deus, Ele também tem te chamado e tem te escolhido nessa noite para realizar a sua obra, amém? Que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, Senhor, eu quero ter uma intimidade com o Senhor Jesus. E lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 ao 8, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto no caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Então aqui nós vimos nessa história, eu creio que muitos já ouviram, muitos já conhecem a história de Elias, né? E essa história de Elias, ela vem dentro da nossa campanha, porque a nossa campanha é Novo Tempo, chamado e escolhido. E nós vemos aqui Elias sendo chamado por Deus. Nós vemos aqui Elias sendo escolhido por Deus para realizar um propósito que Deus queria que Elias realizasse. Né? Se a gente for estudando a história toda de Elias, a gente vê que Elias, ele era ousado, ele era um profeta muito usado por Deus. Né? Ele era muito usado por Deus, ele não era assim de temer, mas ele teve medo de Jezabel. Né? Porque Jezabel desejou ali a sua morte. E eu quero te dizer algo. A
vezes você tem se sentido fraco. Às vezes você tem falado assim: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho tido forças. Como eu vou realizar a tua obra? Como eu vou pregar a tua palavra? Como eu posso ser um escolhido, uma escolhida do Senhor se eu estou me sentindo fraco ou fraco? Eu quero te dizer que nessa noite o Senhor Jesus, Ele te fortalece. E hoje você vai comer do pão e beber da água do fortalecimento. E as suas forças serão renovadas. Você será fortalecido no Senhor para cumprir aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu para realizar a sua obra, vá e realize. Não te desanime, mas permaneça firme na presença de Deus. E quando nós falamos de Elias, nós pensamos: mas quem era Elias? Quem era este homem? Nós sabemos que Elias ele era um profeta. Ele era um tibista, Quando eu falo tibista, eu quero dizer que ele era habitante, da terra de Gileade. Elias, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta. Elias, ele era um profeta de Deus, Aonde Deus o mandava, Elias ia. E Elias pegava a sua palavra de Deus. Elias, ele era muito usado por Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre o rei Acabe. Naquele tempo havia um rei, e esse rei se chamava Acabe. E a gente vê que no 38º ano de Asa, o rei de Judá começou, Acabe, filho de Oni, a reinar sobre Israel. Nós vemos na história da Bíblia que se passaram ali por Israel vários reis. E reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Se na história, a gente analisando, a gente percebe isso. Quantos reis foram chamados? Quantos reis foram chamados para realizar um propósito, uma tarefa, e acabaram se desviando dos caminhos do Senhor e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que quando fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque são poucos que permanecem na presença do Senhor. São poucos que continuam firmes, buscando, orando, jejuando e fazendo a obra do Senhor. E ali em Israel a gente vê isso. Vários reis se passaram pelo Israel. Vários reis foram chamados para realizar a sua tarefa, o seu propósito. Mas muitos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, ainda tomou por mulher filha de Jezabel. E esse rei Acabe, além dele fazer o que era mal diante do Senhor, ele tomou para si como a esposa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Jezabel era uma mulher que servia a outros deuses, não servia ao Senhor. E o que acontece? O rei Acabe deixou-se influenciar por ela. Ele teve um chamado? Sim. O rei Acabe foi chamado por Deus? Foi. Ele foi escolhido? Não, ele não foi escolhido porque ele não realizou aquilo que o Senhor o havia chamado para fazer. Porque ele fez o que era mal perante o Senhor. E além disso, casou-se com Jezabel, que era uma mulher que adorava outros deuses, que não adorava ao Senhor. E aí, a gente vê que ele levantou um altar ao Baal ali em Israel. E o que nós podemos dizer de Jezabel, dessa rainha? Era uma rainha estrangeira, ela era seguidora, ela era manipuladora, pois ela conseguia
tirar a sua vida, ele também tem. Mas há uma diferença, porque o profeta Elias, ele foi chamado por Deus, mas ele foi escolhido por Deus. É isso que eu quero dizer. Não é porque Deus te chamou e Deus te escolheu que você não vai passar por luta, que você não vai passar por uma tribulação. Porque Elias, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus, mas ele passou também por um momento difícil. Nós vemos aqui que Elias, ele teve medo de Jezabel. Ele teve medo porque ela falou que ele ia matá-lo. Então ele se estremeceu, ele se escondeu numa caverna, né? Ele se sentiu fraco, né? Ele se sentiu ali temente. E aí a profecia de Elias para Acabe. Elias, né, como o profeta Acabe, o rei Acabe, quer dizer, né, estava ali agindo de forma que não agradava ao Senhor. O profeta Elias, né, ele passa então uma profecia para o rei Acabe. E ele diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então, ou seja, né, Elias estava cumprindo ali o chamado, Elias estava cumprindo ali porque ele era o escolhido do Senhor, ele estava cumprindo o propósito que Deus havia colocado em suas mãos. E Elias vai e fala com o rei Acabe: olha, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então a gente vê aqui que o profeta Elias, ele era um profeta que havia autoridade, ele era um profeta ousado, né? Deus o escolheu e ele foi lá e fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ele passa então uma advertência, né, para o rei Acabe. Então nós vemos aqui o profeta Elias cumprindo uma ordenança de Deus. Deus, ele dá uma ordem a Elias. Elias foi para Querite e bebeu água do ribeiro e foi sustentado pelos corvos. Quando o ribeiro seca, Deus ordena que Elias vai para Sarepta, em Sidom, e é sustentado por uma viúva. Que aí nós temos também ali o milagre da farinha e do azeite, da provisão que Deus faz. Então nós vemos aqui, né, acompanhando a trajetória de Elias, né, como Elias foi sendo usado por Deus. Deus foi cuidando de Elias, né? Deus foi sustentando Elias. Olha para você ver, a palavra de Deus diz que Elias, ele até mesmo foi sustentado até por povos. O Senhor mandou para que o sustentasse. Então eu quero te dizer, se Deus te escolheu, se Deus escolheu você para fazer a obra dele, vá e faça a obra do Senhor. Não preocupe, às vezes você fala assim: ai, Deus me escolheu, mas eu não tenho provisão para realizar a obra do Senhor. Creia, o Senhor, ele vai trazer a provisão. O Senhor, ele vai te sustentar. O Senhor, ele vai te fortalecer. O Senhor, ele vai te dar a vitória, porque o Senhor, ele é contigo. Porque se Deus, ele te chamou, ele te escolheu, ele te usa para fazer a obra dele, amém? É só você se colocar e se dispor diante do Senhor. Então Elias, né, ele cumpre, ele faz ali a ordenança de Deus. Elias, ele se apresenta também ao rei Acabe. Depois de muitos dias, Deus ordena que Elias se apresente a Acabe. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai mostrando a Elias, Deus, ele vai trabalhando com Elias para ver ali o que Elias
osadia. Ao ver Elias, Acabe pergunta se ele é o perturbador de Israel, porque o profeta Elias, profetizou através de Deus, que não iria chover. E aí então, quando ele se apresenta diante ali do rei Acabe, o próprio rei Acabe fala: olha, você que é o perturbador de Israel, é por sua causa, que não está tendo chuva em Israel. E aí, Elias responde que é o rei e é a casa do pai de Acabe que tem perturbado a Israel. Então, nós vemos aqui, Elias dando essa resposta. Porque para o rei Acabe, ele achava que era Elias que estava perturbando a Israel. Mas não era Elias, pelo contrário, era o rei Acabe. Ele responde: é o rei e a casa do pai de Acabe que tem perturbado Israel, seguindo e adorado outros deuses. Deus não estava agradando, daquele povo, está adorando outros deuses, do rei está adorando ali outros deuses. Então a gente vê aqui, em Elias, obediência. Nós vemos aqui que Deus usou ele para passar ali uma mensagem, para passar um diálogo. A gente vê um diálogo, uma conversa entre Elias e Acabe, onde Deus ele faz ali também uma repreensão. Deus ele repreende Acabe, porque Deus não está agradando essa atitude de Acabe. Então nós vemos aqui, como Elias, ele tem ali realizado a obra do Senhor. Ele tem cumprido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Tudo que Deus tem ordenado para que ele fizesse, ele tem ido lá e ele tem feito. Ele tem buscado, ele tem feito ali aqui diante de Deus. Mas nós vemos também na história, que o profeta Elias, ele também passa por um momento de fraqueza. E aqui nós temos também Elias, ele vencendo os profetas de Baal, porque naquele momento, os profetas de Baal estavam ali adorando a Baal, servindo outros deuses. E lá em 1 Reis 18, capítulo 18, 40, a gente vê, Elias convoca o povo de Israel ao Monte Carmelo, onde haveria 2 sacrifícios, um a Baal e outro a Deus. E aí a gente vê aquela diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. A gente vê aqui nesse momento a diferença daquele que é chamado por Deus e daquele que é escolhido por Deus. Nós vemos aqui, nós podemos dizer que o rei Acabe, ele foi chamado por Deus, porque ele foi ungido para ser rei de Israel. Mas ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E nós temos aqui Elias, que foi um escolhido de Deus para realizar a sua obra. E Elias, ele fez aquilo que Deus o ordenou. Elias serviu ao Senhor. Elias adorou ao Senhor. Elias passou por dificuldade. Elias teve um momento de fraqueza? Sim, ele teve momentos de fraqueza, mas o Senhor o fortaleceu. E assim eu quero te dizer, se você está passando por um momento de fraqueza, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, é Ele quem te fortalece. Que você possa fazer como Elias, comer do pão do fortalecimento e beber da água do fortalecimento que vem do Senhor Jesus, para que você possa se fortalecer no Senhor, para que você possa continuar realizando a obra do Senhor, aquilo que Deus tem te chamado. E como a obra do Senhor está precisando de pessoas escolhidas. Então eu quero dizer à igreja, se envolva, igreja, seja escolhida do Senhor, realize a obra do Senhor, se envolva nos ministérios da igreja, se envolva no grupo missionário de mulheres, se envolva no grupo missionário de homens, se envolva, você adolescente, jovem, no grupo da tua cidade. Ó igreja, vamos despertar para fazer a obra de Deus. Vamos nos despertar para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Deus está chamando a sua igreja. Eu creio que Deus escolheu a igreja do Novo Santa Cecília
para realizar a sua obra. Não importa se você está fraco, se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade. É o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te fortalecer. Coma do pão do fortalecimento, beba da água do fortalecimento e sinta-se forte para realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos, amém? E nós vemos aqui, Elias, ele vai ali juntamente com aqueles profetas de Baal, e aí a gente vê ali dois sacrifícios. Um sacrifício que o povo de Baal faz, um sacrifício, que Elias, escolhido por Deus, faz. Nesse confronto, eles sabiam que o verdadeiro Deus era aquele que fizesse o sacrifício queimado. Então reuniu-se, olha a quantidade de profetas de Baal que foram reunidos. Reuniu-se 450 profetas de Baal. Olha para você ver, 450 profetas de Baal, foram reunidos ali, como também 400 profetas de Acera. O que é Acera? Acera é a deusa da mãe da fertilidade, do amor e da guerra. Então, além de eles adorarem a Baal, eles adoravam outros deuses e outras deusas. Então, reuniram 450 profetas de Baal para esse sacrifício, mais 400 profetas de Acera. Olha só, com o objetivo de verificar quem é o verdadeiro Deus. Se era os de Baal ou se era o Deus no qual Elias servia. Então, e através da oração de Elias, o altar do holocausto foi consumido pelo fogo. Nós vemos ali que todos esses profetas de Baal, mas da deusa, dessa profeta de Acera, ali fizeram de tudo para que aquele sacrifício, para que queimasse aquele holocausto, e nada aconteceu. E ali a gente vê Elias então. Elias, o altar do holocausto foi consumido pelo fogo. Elias orou ao Senhor e o fogo desceu. Então nós vemos aqui a ousadia de Elias. Porque isso aconteceu? Porque Deus era com Elias. Porque Deus não só chamou Elias, mas Deus escolheu Elias para realizar a sua obra. E Elias, ele foi ousado, ele não temeu, ele foi lá e cumpriu aquilo que Deus mandou e ordenou que ele fizesse. E Elias, ele ora ao Senhor, e Deus ouve a sua oração, e aquele altar é consumido pelo fogo. Com tudo isso, o povo de Israel viu que o Senhor era Deus, e os profetas de Baal são mortos. Então ali nós vemos o poder, a majestade, a autoridade do Senhor. Nesse momento, todos ali presenciaram que o Senhor Jesus, Ele é o Deus de Israel. Então nós temos aqui a fé, a ousadia, a confiança, o poder e o reconhecimento de Deus. Eu quero dizer que quando Deus ele te escolhe para fazer a obra, não precisa temer, porque Deus ele vai te usar grandemente. Deus ele vai te dar a vitória. E se a gente for pegando aqui a história de Elias, e nós vamos estudando essa história de Elias, nós vemos ali como Elias foi sendo usado por Deus. Porque quando você está na presença do Senhor, Deus ele vai te usando para realizar a obra do Senhor. Deus ele vai te usando para que você possa realizar milagres, para que você possa receber vitórias, para que você possa testemunhar aquilo que Deus tem feito. E nós vemos isso aqui em Elias, Deus manda chuva. Elias orou e Deus mandou a chuva. Então olha para você ver, quando nós estamos na brecha, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a sua face, quando nós oramos e clamamos, o Senhor ele vem ao nosso encontro, o Senhor ele nos usa, o Senhor ele trabalha na nossa vida. Elias manda Acabe subir, comer e beber, porque há um ruído abundante de chuva.
Senhor mandando a chuva sobre Israel. Então Elias sobe ao monte de Carmelo, inclinando-se por terra, ele mete o rosto entre os joelhos e ele começa então a orar, e ele começa a clamar ao Senhor. E de joelhos pediu o seu rosto para olhar para a banda do mar, e ele subiu e olhou, e disse que não há nada. Elias ordenou que voltasse lá 7 vezes. Na 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e com pouco tempo o céu se enembreceu de nuvens, e o vento, e caiu uma grande chuva. Ou seja, há quanto tempo não chovia naquele lugar? Há quanto tempo, aquele povo estava ali na seca? E quando Elias, ele ora ao Senhor, quando Elias, ele se coloca diante do Senhor, Deus, ele manda a chuva sobre Israel. Olha como o Senhor estava usando Elias na sua trajetória. Olha como Elias estava sendo usado por Deus. Da mesma forma que Deus estava usando Elias, Deus, ele também quer te usar. Da mesma forma que Deus usou Elias, Deus, ele tem te escolhido para que você vá e faça a obra do Senhor. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso, vá, cumpra aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, cumpra aquilo que o Senhor ordenou que você faça, vá e faça, porque você é um escolhido do Senhor. Eu quero te dizer algo, eu creio que Deus, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu creio que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, porque Deus, ele te escolheu. Deus, ele te escolheu e falou: você é meu filho, você é a minha filha, e eu tenho um chamado, eu tenho uma obra missionária para realizar com sua vida. Então seja um escolhido do Senhor, seja uma escolhida do Senhor, porque Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer usar a sua igreja poderosamente. E eu quero te dizer algo: quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, algo sobrenatural acontece. Se você ora, se você busca, se você jejua, Deus, ele ouve as suas orações. Os ouvidos do Senhor estão atentos para o nosso clamor, para a nossa oração. Quando você serve ao Senhor, quando você busca ao Senhor, eu quero te dizer que Deus, ele é contigo. Eu amo aquele versículo que diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Quando você agrada ao Senhor, indo na casa dele, adorando ao Senhor, quando você agrada ao Senhor, quando você tem momentos de intimidade com o Senhor, quando você agrada ao Senhor, quando de joelhos no seu quarto, você se ajoelha, você rasga o seu coração diante do Senhor, Deus, ele agrada. Deus, ele agrada de você, quando você o busca em espírito e em verdade. Deus, ele agrada quando você o adora, quando você diz: Jesus, eu te amo, Deus, sua graça nunca falha. E eu amo, esse é um pedaço de uma canção, eu amo essa canção, porque ela fala isso mesmo: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Então, seja, a graça do Senhor nunca falha, e nós somos salvos pela graça, que é um favor imerecido. Se coloque diante do Senhor todos os dias. Todos os dias, ao você se levantar, agradeça ao Senhor por esse dia, agradeça por você estar com a vida, agradeça ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, se apresente diante do Senhor com alegria, se envolva na obra missionária. Deus tem chamado a sua igreja, Deus tem escolhido, por isso que a palavra mesmo diz: olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vimos aqui a diferença em ser chamado e ser escolhido. Deus
te chamar, Deus ele também diz, olha, eu te escolho para que você vá e faça a minha obra. Eu quero que você realize a minha obra. E eu quero que seja você. Porque quando você, diz assim, Deus ele te chama e você fala, eu não quero, eu não vou, Deus ele respeita. Porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E você fala, Senhor, eu não vou, escolhe outro. Mas Deus ele tem chamado você. A obra de Deus não para. Deus ele te chama, mas se você não fizer a obra dele, Deus vai chamar outro. Por isso que Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque são poucos que têm se colocado diante do Senhor. São poucos que têm buscado a sua face. São poucos que têm se envolvido na sua obra missionária. E nós, como igreja, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos a cada dia nos envolver mais e mais na obra missionária. Eu quero te dizer que Deus ele quer te usar grandemente. Deus ele tem uma obra. Deus ele tem um propósito com a tua vida. Você não está sentado aqui por acaso. Se você está sentado aqui nessa cadeira, foi o Senhor que te trouxe para que você pudesse ouvir essa mensagem, para que você pudesse ser despertado para fazer a obra dele, porque ele tem te chamado, ele tem te escolhido para fazer a sua obra. Deixa Deus te usar, assim como Deus usou Elias. Nós vemos como Deus usou Elias. Deus usou Elias poderosamente. Por quê? Porque Elias, além de ser chamado por Deus, ele foi escolhido. Ele foi escolhido por Deus e por ele ser um homem temente ao Senhor, por ele ser um profeta do Senhor, nós sabemos que o inimigo fica furioso com aqueles que servem ao Senhor. E nós vemos aqui então, Jezabel se levantando contra Elias. Jezabel procura matar Elias. Mas por que ela queria matar Elias? Porque ela sabia, que ele servia um Deus verdadeiro. E ela queria que todo o povo de Israel, que todos, adorassem a Baal e outros deuses. Então Jezabel, ela procura uma forma de matar o profeta Elias. Se a gente ler lá em 1 Reis, capítulo 19, Acabe conta a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Jezabel manda mensageiro avisar Elias de que ele morrerá. Então aqui nós vemos, o rei Acabe chega diante ali da sua esposa, da rainha Jezabel, e conta ali tudo que Elias tem feito, e tudo que Elias fez, ele fez por ordenança do Senhor. Elias fez sendo usado por Deus, porque ele estava cumprindo o propósito do Senhor Jesus. E aí nós vemos aqui, que Elias, ele cumpre ali então o propósito de Deus. E Jezabel, ao saber de tudo que Elias tem feito, fala, olha, manda um mensageiro avisar Elias de que ele vai morrer. E aí nós vemos aqui Elias, sentindo aflito, Elias ficando com medo. E aí nesse momento nós vemos Elias fugindo para o deserto, e ele senta ali debaixo do zimbro, e ele pede até a sua própria morte. E ele diz, já basta, o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou debaixo do zimbro e dormiu. Nós vemos aqui, o profeta Elias ali no deserto com medo. Ele pede ali a morte, ele teve um momento de fraqueza, mas ele se fortalece no Senhor. Elias come do pão e bebe da água do fortalecimento. Para a gente finalizar, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botilha de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Pela segunda vez veio o anjo, tocou e disse para levantar, porque longo seria sua viagem. Elias se levanta, se alimenta, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Então nós vemos aqui, né, como Elias foi usado pelo Senhor. No seu momento de fraqueza, Deus o fortaleceu com o alimento do fortalecimento, que é o pão e a água. E que nessa noite você também possa ser fortalecido pelo Senhor. E você que encontra-se na sua casa, ou onde você estiver assistindo este culto, ouvindo essa mensagem, se você está se sentindo fraco, que você possa ser fortalecido pelo Senhor, que Deus ele possa te dar força, amém? Então agora eu gostaria que todos fechassem seus olhos, nós vamos estar orando, amém? Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Pai, a Tua igreja se encontra, Senhor, na Tua casa. Nós buscamos a Tua face, a Tua presença. Abençoa as nossas vidas, abençoa essas vidas que estão aí do outro lado, Senhor, da tela, ouvindo essa mensagem. Talvez essa vida está se sentindo fraca, mas que ela possa ser fortalecida pelo Senhor e pela Tua palavra. Pai, traga o Teu fortalecimento para esta vida, traga o fortalecimento para a Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Então que Deus te abençoe grandemente e nós deixamos aqui o convite para que você